Ele era um milionário turco frio e solitário, até visitar um orfanato perdido nas montanhas. Lá, encontrou uma mãe solteira cuidando de uma criança com deficiência, e algo no olhar do menino o paralisou. Mas antes de contar essa história, se inscreva no canal e comente de onde você está nos assistindo. Continuando. Os últimos raios do sol paulistano se derramavam sobre as janelas espelhadas do imponente edifício que abrigava a sede do grupo. Mendes tingindo o céu de um dourado que rivalizava com o luxo da construção. No 40º andar, Gabriel Mendes permanecia imóvel diante da vista panorâmica da cidade, seu reflexo se sobrepondo à paisagem urbana que se estendia até o horizonte. Seus olhos castanhos escuros, sempre alertas e analíticos, pareciam mergulhados em pensamentos distantes, enquanto seus dedos tamborilavam inconscientemente sobre a superfície polida de sua mesa de jacarandá. Aos 35 anos, Gabriel carregava o peso do império hoteleiro construído por seu avô e expandido por seu pai com a mesma postura altiva que aprendera desde criança. O terno italiano sob medida e o relógio suíço no pulso eram apenas a camada mais superficial de uma armadura construída ao longo de anos de expectativas e cobranças. Seu irmão mais novo, Pedro, sempre fora o contraponto perfeito, o idealista, o sonhador, aquele que conseguia enxergar além dos números e das estratégias corporativas. A morte de Pedro, 3 anos antes, em um acidente na região serrana do Rio de Janeiro, havia deixado mais do que um vazio. Criara uma fissura na já frágil estrutura emocional da família Mendes. A mãe, Beatriz, mergulhara em uma depressão profunda da qual ainda lutava para emergir. O pai, Ricardo, enterrara-se ainda mais no trabalho, como se cada novo empreendimento pudesse preencher o espaço deixado pelo filho caçula. E Gabriel se tornara ainda mais Gabriel, mais controlado, mais distante, mais focado em manter o legado familiar intacto. Senhor Mendes, a voz de sua assistente, através do interfone, o arrancou de suas reflexões. O advogado Dr. Marcos está aqui para a reunião sobre o testamento do seu irmão. Gabriel pressionou o botão do interfone com mais força que o necessário. Pode mandar entrar, Helena. Sua voz saiu mais áspera do que pretendia. Dr. Marcos entrou na sala com a familiaridade de quem conhecia a família há décadas. Seu cabelo grisalho e óculos de armação dourada compunham a figura do advogado tradicional que tanto agradava aos clientes mais conservadores. Mas havia algo diferente em sua expressão naquela tarde, uma mistura de desconforto e expectativa que não passou despercebida a Gabriel. Boa tarde, Gabriel. O advogado depositou sua pasta de couro sobre a mesa. Agradeço por me receber, com tanta urgência. Dr. Marcos, confesso que não entendo a necessidade desta reunião. O testamento de Pedro já foi resolvido há 3 anos. O advogado pigarreou, ajustando os óculos. Na verdade, existe uma cláusula que só deveria ser revelada após 3 anos da morte dele. Foi um pedido específico do Pedro, e hoje completa exatamente esse prazo. Gabriel sentiu seu maxilar tensionar. Pedro sempre tivera um senso de teatro que ele considerava desnecessário. Mesmo depois de morto, conseguia surpreendê-lo com seus mistérios. E qual seria essa cláusula? Dr. Marcos retirou um envelope pardo da pasta. Pedro deixou uma instituição específica que deve receber uma parte significativa de sua herança pessoal. É um centro de acolhimento para crianças com necessidades especiais em Petrópolis, o Recanto das Flores. E por que esperar 3 anos para revelar isso? Porque, o advogado hesitou, a cláusula estabelece que você pessoalmente deve visitar o local e verificar as condições antes que a doação seja efetivada. Pedro foi categórico quanto a isso. Você precisa passar pelo menos 1 semana conhecendo o trabalho desenvolvido lá. Gabriel deixou escapar uma risada seca. Isso é ridículo. Posso enviar uma equipe de auditoria? Não. Dr. Marcos o interrompeu com uma firmeza incomum. A cláusula é clara. Ou você pessoalmente faz essa visita, ou os recursos serão redirecionados para outras instituições. E acredite, Gabriel, é uma quantia considerável. O silêncio tomou conta da sala enquanto Gabriel absorvia a informação.
Seu irmão sempre tivera essa capacidade irritante de forçá-lo a sair de sua zona de conforto, mesmo depois de partido. Uma semana em um centro de acolhimento no interior, a ideia soava como uma perda de tempo monumental. Quanto? 30 milhões de reais. Gabriel praguejou baixinho. Era dinheiro demais para ignorar, especialmente considerando que poderia ser usado para algum projeto social que agregasse valor à imagem do Grupo Mendes. Quando preciso ir? O mais breve possível. Há um prazo máximo de 30 dias para o cumprimento desta cláusula. Gabriel voltou-se novamente para a janela, observando a cidade, que se preparava para a noite. Luzes começavam a pontilhar a paisagem urbana como estrelas artificiais nascendo no concreto. Por um momento, pensou ter visto o reflexo do sorriso de Pedro no vidro, aquele sorriso enigmático que sempre carregava, quando sabia algo que os outros não sabiam. Tudo bem. Ele se virou para o advogado. Vou resolver algumas pendências essa semana e parto na próxima segunda-feira. Excelente. Dr. Marcos começou a guardar seus documentos. Ah, e Gabriel, Pedro deixou uma carta para você. Deve ser lida apenas quando estiver lá. Mais um dos jogos de Pedro, pensou Gabriel, pegando o envelope que o advogado lhe estendia. O papel tinha o peso das palavras não ditas, dos segredos guardados, das verdades que seu irmão sempre parecera conhecer melhor que todos. Naquela noite, sozinho em sua cobertura nos jardins, Gabriel serviu-se de um uísque enquanto contemplava, a carta ainda fechada sobre a mesa de centro. A cidade pulsava lá embaixo, indiferente aos dramas particulares que se desenrolavam em suas entranhas de asfalto e aço. O líquido âmbar em seu copo refletia as luzes da cidade, e por um momento ele se permitiu lembrar das noites em que ele e Pedro sentavam-se ali, debatendo sobre o futuro, sobre escolhas, sobre os caminhos diferentes que haviam escolhido. Pedro sempre dissera que Gabriel precisava aprender a ver além das aparências, além das planilhas e dos números que regiam sua vida. Existe um mundo inteiro acontecendo enquanto você se esconde atrás dessa mesa, mano, costumava dizer, com aquele seu jeito despreocupado que tanto irritava e fascinava Gabriel. O celular vibrou com uma mensagem de sua mãe. Soube que você vai a Petrópolis. Pedro ficaria feliz. Gabriel não respondeu. Havia algo no tom da mensagem, uma sugestão de que sua mãe sabia mais do que demonstrava, que o incomodou. Enquanto a noite avançava, Gabriel começou a organizar mentalmente sua agenda para a semana seguinte. Delegaria responsabilidades, reorganizaria reuniões, prepararia tudo para sua ausência. Mas uma sensação incômoda o perseguia, a certeza de que Pedro, mesmo após 3 anos de sua partida, ainda tinha o poder de virar seu mundo de cabeça, para baixo. O que seu irmão queria que ele encontrasse naquele lugar? Que lição póstuma tentava lhe ensinar? Gabriel serviu-se de mais um dedo de uísque, deixando que o líquido queimasse sua garganta enquanto observava as luzes da cidade. Em algum lugar em meio àquele mar de concreto e vidro, havia um segredo esperando para ser revelado. Uma verdade que Pedro guardara até seu último suspiro. E pela primeira vez em muito tempo, Gabriel Mendes sentiu medo. Não do desconhecido, que o aguardava em Petrópolis, mas da possibilidade de que, ao final daquela semana, ele não seria mais o mesmo homem que sempre acreditou ser. A chuva fina que caía sobre Petrópolis tornava a manhã ainda mais melancólica. Gabriel dirigia seu BMW alugado pelas ruas sinuosas da cidade imperial, seguindo as coordenadas do GPS em direção ao Recanto das Flores. O casarão histórico que abrigava o centro de acolhimento surgiu após uma curva, suas paredes em tons pastéis, contrastando com o verde exuberante que o circundava. Estacionou o carro e permaneceu alguns minutos observando o movimento através do para-brisa. Crianças brincavam sob a proteção de uma área coberta, suas risadas atravessando o vidro fechado e a cortina de água que caía. Funcionários circulavam com propósito, carregando materiais, conduzindo cadeiras de rodas, vivendo uma rotina que parecia tão distante de seu mundo de reuniões corporativas e decisões multimilionárias. Foi quando a viu pela primeira vez. Ela surgiu na varanda principal,
carregando uma criança no colo. Seus cabelos negros estavam presos em um coque desalinhado, e mesmo à distância, Gabriel podia perceber a graciosidade natural em seus movimentos. Havia algo magnético na forma, como ela se movia, como se cada gesto fosse simultaneamente forte e delicado. Sofia. O nome escapou de seus lábios antes que ele percebesse, lido na identificação funcional que pendia de seu pescoço. Respirando fundo, Gabriel finalmente deixou o carro. A chuva fina molhou seu terno italiano enquanto ele caminhava até a entrada do casarão. Na recepção, uma senhora de meia-idade o recebeu com um sorriso acolhedor. Bom dia. Em que posso ajudar? Gabriel Mendes. Tenho uma reunião agendada com a direção. O sorriso da recepcionista vacilou por um momento, seus olhos registrando um brilho de reconhecimento. Ah, sim. A doutora Helena o aguarda. Por favor, me acompanhe. Enquanto seguiam pelos corredores do casarão, Gabriel absorvia os detalhes ao seu redor. As paredes, apesar de bem conservadas, mostravam sinais do tempo. Desenhos coloridos decoravam os murais, junto com fotografias de crianças sorridentes e frases motivacionais. O cheiro de café se misturava ao aroma de produtos de limpeza e algo que lembrava biscoitos, recém-assados. A diretora, doutora Helena Santos, era uma mulher de seus 60 anos, com cabelos grisalhos e olhos vivos por trás dos óculos de armação vermelha. Seu escritório era um misto de organização profissional e aconchego maternal, com plantas, fotografias e uma estante repleta de livros sobre educação especial e psicologia infantil. Senhor Mendes, seja bem-vindo ao Recanto das Flores. Ela indicou uma poltrona. Pedro falava muito do senhor. Gabriel sentiu seu estômago contrair. Conhecia meu irmão? Oh, sim. Pedro era um anjo para nossas crianças. Passou muito tempo aqui nos últimos anos de vida, ajudando com projetos, brincando com as crianças. Ela fez uma pausa estudando-o. Mas imagino que o senhor não soubesse disso. Não. A palavra saiu mais seca do que pretendia. Na verdade, há muito sobre meu irmão que descobri não saber. Helena assentiu compreensivamente. Pedro nos contou que você viria um dia. Deixou instruções específicas sobre sua estadia. Estadia? Sim. Você ficará no antigo quarto dele, no anexo dos voluntários. Pedro insistiu que seria importante você experimentar a rotina do recanto como ele experimentou. Gabriel sentiu a irritação crescer. Seu irmão havia planejado tudo, cada detalhe daquela situação absurda. Doutora Helena, com todo o respeito, não pretendo... Sofia! Helena o interrompeu acenando para alguém na porta. Entre, querida, quero apresentá-la ao irmão do Pedro. Gabriel se virou e sentiu o ar escapar de seus pulmões. A mulher que vira da varanda estava ainda mais impressionante de perto. Seus olhos, de um verde profundo que parecia mudar de tom conforme a luz, encontraram os dele com uma mistura de curiosidade e algo mais. Reconhecimento, talvez. Ou seria apreensão. Sofia Almeida, nossa coordenadora de cuidados especiais. Helena fez as apresentações. Sofia, este é Gabriel Mendes. É um prazer finalmente conhecê-lo. A voz de Sofia era mais grave do que ele esperava, com um timbre que carregava tanto força quanto suavidade. Pedro falava muito do senhor. Havia algo na forma como ela pronunciou o nome de seu irmão que fez Gabriel estreitar os olhos. Uma intimidade, uma emoção contida que não combinava com a formalidade de seu tratamento. Sofia será sua guia durante esta semana. Helena continuou, aparentemente alheia à tensão que se instalara no ambiente. Ela conhece cada criança, cada rotina, cada necessidade do recanto. Ninguém melhor para mostrar a você o trabalho que realizamos aqui. Gabriel observou Sofia com mais atenção. Ela vestia jeans simples e uma blusa branca, sem maquiagem além de um leve brilho nos lábios. Seus dedos longos e delicados brincavam, distraidamente com o crachá pendurado no pescoço, um gesto nervoso que contradiz a sua aparente calma. Não preciso de uma babá. Gabriel se voltou para Helena. Posso fazer minhas próprias observações. Não é uma opção, senhor Mendes. A voz de Sofia cortou o ar como veludo sobre aço.
São instruções deixadas por seu irmão. Se quer cumprir os requisitos do testamento, terá que seguir o protocolo estabelecido. O modo como ela o enfrentou, sem recuar 1 milímetro sequer, despertou algo em Gabriel, uma mistura de irritação e fascínio que ele não conseguia explicar. Sofia conheceu Pedro. Muito bem, Helena acrescentou suavemente, e novamente Gabriel percebeu aquela corrente subterrânea de significados não ditos. Tudo bem, ele finalmente cedeu, levantando-se. Quando começamos? Agora mesmo, Sofia respondeu, e havia um brilho de desafio em seus olhos. Primeiro, vamos trocar esse terno por algo mais apropriado. Temos muito trabalho pela frente, Sr. Mendes. Enquanto seguia Sofia pelos corredores do casarão, Gabriel não pôde deixar de notar como os funcionários e crianças a cumprimentavam com genuíno afeto. Ela conhecia cada nome, cada história, respondendo sorrisos com sorrisos, acenos com acenos. Era como se ela fosse o coração pulsante daquele lugar. E pela primeira vez desde que chegara, Gabriel começou a entender por que seu irmão passara tanto tempo ali. O quarto que seria seu durante a semana era simples, mas confortável. Uma cama de solteiro, um armário pequeno, uma escrivaninha com uma cadeira. Na parede havia uma fotografia emoldurada. Pedro, sorrindo, rodeado por crianças. E ao seu lado, com aqueles mesmos olhos verdes que agora o observavam com cautela, estava Sofia. Vou deixá-lo à vontade para se trocar. Ela disse parando à porta. Em 15 minutos começamos nossa primeira atividade do dia. Qual seria? Um sorriso enigmático surgiu nos lábios dela. Café da manhã com as crianças do pavilhão azul. Espero que goste de mingau de aveia. Senhor Mendes. Antes que ele pudesse protestar, ela já havia partido, deixando apenas o eco de seus passos no corredor e um perfume suave no ar, uma mistura de jasmim e algo mais, algo que lembrava manhãs de chuva e segredos guardados. Gabriel olhou novamente para a fotografia na parede. Seu irmão parecia tão vivo, tão feliz. E Sofia sorria de um jeito que fazia seu coração apertar, mesmo sem saber por quê. Havia uma história ali, enterrada sob camadas de silêncio e protocolos, e pela primeira vez desde que recebera a notícia do testamento, Gabriel sentiu que estava prestes a descobrir muito mais do que esperava sobre seu irmão e sobre si mesmo. O pavilhão azul reverberava com o burburinho típico de um café da manhã coletivo. Gabriel, agora vestindo jeans e uma camisa polo, roupas que encontrara dobradas sobre sua cama, claramente deixadas por orientação de Pedro, observava o cenário com uma mistura de fascínio e desconforto. 20 crianças, todas com diferentes graus de necessidades especiais, ocupavam as mesas coloridas sob a supervisão atenta de cuidadores. Sofia movimentava-se entre as mesas com uma naturalidade que o impressionava. Ela cortava frutas para alguns, ajudava outros a segurar as colheres, sempre mantendo uma conversa fluida e carinhosa com cada criança. Seu sorriso não vacilava, mesmo quando precisava limpar algum alimento derramado ou acalmar uma criança agitada. Tio Gabriel. A voz infantil o surpreendeu. Um menino de aproximadamente 8 anos, sentado em uma cadeira de rodas adaptada, acenava para ele. Vem sentar aqui. Gabriel lançou um olhar interrogativo para Sofia, que assentiu discretamente. Este é Lucas. Ele conhecia muito bem seu irmão. Aproximando-se da mesa, Gabriel notou que Lucas tinha paralisia cerebral, mas seus olhos castanhos brilhavam com uma inteligência vivaz. Como sabia meu nome? Tio Pedro mostrava fotos suas. Lucas respondeu, manipulando com alguma dificuldade sua colher adaptada. Ele disse que você era muito importante, mas que precisava aprender a sorrir mais. O comentário, tão inocentemente cruel como só as crianças conseguem ser, atingiu Gabriel em cheio. Pelo canto do olho, percebeu Sofia escondendo um sorriso enquanto ajudava outra criança. Lucas é nosso pequeno gênio da matemática, Sofia comentou aproximando-se. Pedro passava horas jogando xadrez com ele, mas eu sempre ganhava. Lucas proclamou orgulhoso.
Mesmo? Gabriel se interessou. Genuinamente. Também jogo xadrez. Quer jogar comigo depois? Os olhos do menino brilharam com esperança. Antes que Gabriel pudesse responder, um choro agudo cortou o ar. Uma menina tinha derrubado seu mingau e o pânico começava a se espalhar em seu rosto. Sofia imediatamente se moveu em sua direção. Mas Gabriel a surpreendeu, e surpreendeu a si mesmo sendo mais rápido. Ei, está tudo bem. Ele se ajoelhou ao lado da menina pegando um guardanapo. Acidentes acontecem. Olha, vamos limpar juntos. A menina, que devia ter uns 6 anos e tinha síndrome de Down, olhou para ele com olhos marejados. Desculpa. Não precisa pedir desculpas. Sabia que uma vez eu derrubei café em um contrato de milhões de reais? Gabriel se viu contando, surpreendendo-se com sua própria capacidade de improvisar. Foi um desastre muito maior que esse. A menina soltou uma risadinha, e logo Sofia estava ali, ajudando na limpeza e servindo uma nova tigela de mingau. Seus olhares se cruzaram por um momento, e Gabriel viu algo diferente ali. Não mais a desconfiança inicial, mas uma espécie de aprovação relutante. A manhã transcorreu em um ritmo que Gabriel não estava acostumado. Cada momento trazia uma nova descoberta, um novo desafio. Ele observou sessões de fisioterapia, acompanhou aulas adaptadas, viu como cada profissional se dedicava a desenvolver as potencialidades únicas de cada criança. Durante o almoço, sentado em uma mesa afastada com Sofia, ele finalmente reuniu coragem para fazer a pergunta que o consumia desde que vira a fotografia. Você e meu irmão eram próximos? Sofia parou de mexer em sua salada, seus olhos fixos no prato. Pedro era especial para todos aqui. Não foi isso que perguntei. Não, não foi. Ela levantou o olhar, enfrentando-o. Mas é a resposta que posso dar agora. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Gabriel podia sentir que havia muito mais ali, histórias não contadas, emoções represadas. Sofia emanava uma vulnerabilidade que contradizia sua força aparente, e algo dentro dele ansiava por descobrir cada camada daquele mistério. Por que você está realmente aqui, Gabriel? Ela perguntou suavemente, usando seu primeiro nome pela primeira vez. É só pelo dinheiro do testamento? A pergunta o pegou desprevenido. Seria fácil dizer que sim, manter a imagem do empresário pragmático que todos esperavam dele. Mas algo na forma como ela o olhava exigia honestidade. Não sei mais, admitiu, surpreso com sua própria sinceridade. Desde que Pedro se foi, tenho a sensação de que perdi mais do que um irmão. Perdi uma parte de mim mesmo que ele conseguia ver, mas eu não. Sofia sentiu lentamente, como se entendesse perfeitamente. Ele tinha esse dom, não é? De enxergar o melhor nas pessoas, mesmo quando elas próprias não conseguiam ver. O que ele viu em você? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Um sorriso triste brincou nos lábios dela. Esperança, talvez. Quando nos conhecemos, eu estava... O som de vidro quebrando interrompeu a conversa. Uma das crianças havia derrubado um copo, e o caos momentâneo que se seguiu encerrou aquele momento de vulnerabilidade compartilhada. Sofia se levantou rapidamente, voltando a seu papel de coordenadora eficiente. Mais tarde, durante a hora do descanso das crianças, Gabriel encontrou um momento para abrir a carta de Pedro. Sentado em um banco no jardim dos fundos, onde o aroma de jasmim preenchia o ar, ele finalmente rompeu o selo do envelope. Querido irmão, se está lendo isso, é porque finalmente encontrou coragem para sair de sua torre de vidro e conhecer o mundo real. O Recanto das Flores não é apenas um lugar. É um portal para tudo o que sempre tentei te mostrar sobre a vida, o amor e o que realmente importa. Há segredos aqui, Gabriel. Verdades que precisam ser descobertas no tempo certo. Mas o maior segredo talvez seja o que você descobrirá sobre si mesmo. Sofia. A carta continuava, mas Gabriel foi interrompido pelo som de passos se aproximando. Senhor Mendes era uma das cuidadoras. Sofia pediu para avisá-lo que Lucas está esperando pelo jogo de xadrez. Gabriel dobrou a carta cuidadosamente, guardando-a no bolso. As revelações de Pedro teriam que esperar.
Por ora havia uma promessa a cumprir, e, surpreendentemente, ele se descobriu ansioso por isso. Enquanto caminhava de volta ao pavilhão, seus olhos encontraram Sofia através de uma janela. Ela ninava uma criança pequena, cantarolando baixinho. Seus cabelos agora soltos emoldurando seu rosto com uma suavidade que fez seu coração falhar uma batida. Naquele momento, Gabriel entendeu que estava começando a ver o que Pedro queria, que ele visse, não apenas a beleza física de Sofia, mas a beleza de um mundo onde o amor se manifestava nas formas mais puras e inesperadas. Sofia não respondeu imediatamente. Seus olhos percorreram a sala, detendo-se nas fotografias nas paredes, nos desenhos coloridos, nas marcas de vida que preenchiam cada canto do recanto das flores. Seu irmão foi o homem mais extraordinário que já conheci, ela finalmente disse, sua voz carregada de emoção contida. Mas nosso amor foi diferente do que você está imaginando. Como assim? Pedro me ensinou a amar de novo, a vida, as possibilidades, a mim mesma. Ele me mostrou que família não é só sangue, que propósito não é só carreira. Ela se moveu até a janela, observando a chuva que voltava a cair. Nos tornamos melhores amigos. Ele era meu porto seguro, meu confidente. Mas nunca... Não. Sofia o interrompeu suavemente. Nunca fomos um casal. Pedro guardava seu próprio segredo, uma história de amor que poucos conheciam. Antes que Gabriel pudesse questionar mais, uma batida na porta quebrou o momento. Era Tiago, um homem alto e atlético, vestindo o jaleco branco. Sofia, desculpe interromper, mas precisamos revisar o novo protocolo de fisioterapia do Lucas. Gabriel notou como o rosto dela se iluminou sutilmente com a chegada do fisioterapeuta. Havia uma familiaridade ali, uma energia que não passou despercebida. Claro, Tiago. Só um momento. Ela se voltou para Gabriel. Precisamos continuar essa conversa depois. Agora tenho uma reunião de equipe. Enquanto ela saía com Tiago, Gabriel percebeu que suas mãos estavam fechadas em punhos. A forma como o fisioterapeuta colocou a mão nas costas de Sofia, ao guiá-la pelo corredor, despertou nele uma irritação que não tinha direito de sentir. Decidiu usar o tempo livre para explorar mais o recanto. Seus passos o levaram até uma sala que ainda não havia notado. A porta entreaberta revelava estantes de livros e um piano antigo no canto. Ao entrar, percebeu que era uma espécie de biblioteca. Era o lugar favorito do seu irmão. A voz de doutora Helena o surpreendeu. Ela estava sentada em uma poltrona de couro gasto, um livro aberto no colo. Pedro passava horas aqui, lendo para as crianças, ensinando música. Ele tocava piano magnificamente. Helena sorriu com nostalgia. Às vezes, nas noites de chuva como hoje, ele tocava enquanto Sofia cantava. As crianças adoravam. Gabriel se aproximou do instrumento, passando os dedos pelas teclas amareladas. Uma partitura ainda estava aberta no suporte. Moonlight Sonata, de Beethoven. Doutor Tiago e Sofia, ele começou tentando soar casual. Eles são... Ah, então já notou. Helena fechou seu livro, ajustando os óculos. Tiago chegou ao recanto há 2 anos. É um excelente profissional, dedicado, carinhoso com as crianças. Ele e Sofia começaram a se aproximar alguns meses atrás. Eles estão juntos? Ainda não oficialmente, mas todos percebem a química entre eles. Helena o estudou, com interesse. Por que a curiosidade, Gabriel? Apenas tentando entender as dinâmicas do lugar. Ele respondeu, mais secamente do que pretendia. Sabe o que seu irmão sempre dizia? Helena se levantou, caminhando até ele. Que você tinha medo de sentir. Que construiu tantos muros ao seu redor que se esqueceu como é ver o mundo com o coração aberto. Pedro sempre foi o sentimental da família. Não. Helena tocou seu braço gentilmente. Pedro era o que tinha coragem de mostrar seus sentimentos. Há uma diferença crucial aí. O resto da tarde transcorreu em um borrão de atividades. Gabriel observou sessões de terapia ocupacional. Participou de uma oficina de pintura com as crianças, manchando irreparavelmente sua camisa polo com tinta guache, e até se pegou rindo genuinamente durante uma apresentação improvisada de Teatro dos Pequenos.
À noite, em seu quarto simples, voltou a pegar a carta de Pedro. Continuou a leitura de onde havia parado. Sofia guarda mais do que sua história de perda e recomeço. Ela guarda uma verdade que pode mudar tudo o que você acredita saber sobre família, sobre amor, sobre mim. Mas não posso simplesmente te contar. Você precisa descobrir por si mesmo. Precisa estar pronto para entender. Mano, você sempre foi o forte, o pragmático, o protetor. Mas quem protege seu coração? Quem cuida da sua alma enquanto você cuida dos negócios da família? O recanto não é apenas um lugar de cura para as crianças. É um lugar de transformação para todos que permitem que sua magia os toque. Permita-se ser tocado, Gabriel. Permita-se sentir mesmo que doa, principalmente quando doer. Um barulho no corredor interrompeu sua leitura. Vozes suaves conversavam do outro lado da porta. Reconheceu Sofia e Tiago. Contra sua vontade, aproximou-se para ouvir. Você precisa contar a ele, Sofia. A voz de Tiago soava preocupada. Ele tem o direito de saber. Ainda não. Sofia respondeu, sua voz tremendo levemente. Preciso ter certeza de que ele está pronto. Pedro me fez prometer. Pedro não está mais aqui. Tiago argumentou gentilmente. E quanto mais você esperar, mais difícil será. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de significados que Gabriel não conseguia decifrar. Quando Sofia falou novamente, sua voz estava embargada. Amanhã, depois da apresentação das crianças, vou contar tudo a ele. Os passos se afastaram, deixando Gabriel com mais perguntas do que respostas. Que verdade era essa que todos pareciam conhecer exceto ele? Que segredo seu irmão e Sofia compartilhavam que poderia mudar tudo? Deitado em sua cama estreita, Gabriel observou a lua através da janela simples. O mesmo luar que inspirara Beethoven, que embalara as noites de música de Pedro e Sofia, que agora testemunhava sua própria transformação silenciosa. Em algum lugar entre o luxo que deixara para trás e a simplicidade que encontrara ali, começava a entender que algumas riquezas não podem ser medidas em cifras. A manhã trouxe consigo uma agitação diferente no Recanto das Flores. As crianças se preparavam para uma apresentação especial, um pequeno recital que haviam ensaiado por semanas. Gabriel observava o movimento intenso enquanto tomava seu café na cozinha comunitária, surpreendendo-se ao perceber como já se habituara à rotina simples do lugar. Nervoso com a apresentação, Lucas perguntou aproximando-se em sua cadeira de rodas. Eu? Por que estaria nervoso? Sofia não te contou? O menino sorriu de forma enigmática. Você vai tocar piano para a gente hoje, como o tio Pedro fazia. Gabriel quase engasgou com seu café. Como é que é? Foi ideia da Sofia. Lucas continuou, aparentemente alheio ao seu desconforto. Ela disse que você tocava tão bem quanto seu irmão. E como ela saberia disso? Pelo vídeo, Lucas respondeu como se fosse óbvio. Aquele que o tio Pedro guardava no notebook dele. Antes que Gabriel pudesse questionar mais, Sofia entrou na cozinha. Ela vestia um vestido simples de algodão azul, seus cabelos presos em uma trança solta. Havia algo diferente em seus olhos hoje, uma mistura de determinação e vulnerabilidade que o intrigou. Bom dia. Ela se dirigiu a ambos, mas seus olhos permaneceram em Gabriel. Acho que Lucas já te contou sobre a apresentação. Sofia, eu não toco piano há anos. 15 anos, para ser exata. Ela respondeu, surpreendendo-o. Desde aquele recital no Conservatório de São Paulo, quando você tinha 20 anos. Gabriel se levantou, perturbado. Como você sabe disso? Pedro me contou muitas coisas sobre você. Ela hesitou. Inclusive, por que você parou de tocar? A memória atingiu Gabriel como um soco. O recital, a discussão com o pai, a decisão de abandonar a música para se dedicar integralmente aos negócios da família. Pedro havia sido o único a entender o quanto aquela escolha o dilacerava. Não posso, ele disse, sua voz mais rouca que o normal. Pode sim. Sofia se aproximou, tocando seu braço levemente. E precisa.
não só por você, mas por eles. Ela gesticulou em direção às crianças que começavam a se reunir no salão principal. O toque dela queimou através do tecido de sua camisa. Havia essa eletricidade no ar, uma tensão que ia além da apresentação musical. Sofia. A voz de Tiago soou da porta, interrompendo o momento. Está na hora. Ela recuou, mas seus olhos permaneceram fixos em Gabriel. A partitura está no piano. É a mesma música que você tocou naquele último recital. O salão principal havia sido transformado. Cadeiras foram organizadas em semicírculo e o velho piano de cauda ocupava o centro do espaço. As crianças, todas vestidas com roupas especiais para a ocasião, vibravam de expectativa. Gabriel se sentou ao piano, seus dedos tremendo levemente sobre as teclas. A partitura estava ali, exatamente como Sofia dissera. Nocturne, número 20, em CQ menor de Chopin. Como ela poderia saber? As primeiras notas fluíram hesitantes, mas logo seus dedos encontraram o ritmo familiar. A música, adormecida por tanto tempo em seu interior, começou a despertar. Através das lágrimas que embaçavam sua visão, viu Sofia se aproximar do piano, e então sua voz se uniu à melodia, clara, cristalina, carregada de emoção. Foi quando ele a viu. Uma menina de aproximadamente 3 anos, nos braços de uma das cuidadoras, olhando fixamente para ele com olhos que ele conhecia muito bem. Olhos que via todos os dias no espelho, os mesmos olhos de seu pai, de Pedro, os olhos dos Mendes. A música falhou por um instante, mas Sofia continuou cantando, sua voz servindo como âncora. Gabriel forçou-se a continuar tocando, mesmo quando seu coração parecia querer explodir no peito. Quando a última nota se dissolveu no ar, o silêncio que se seguiu foi quase sagrado. Foi quebrado pelos aplausos entusiasmados das crianças e da equipe, mas Gabriel mal os ouvia. Seus olhos estavam fixos na menina, que agora sorria timidamente para ele. O nome dela é Marina. A voz de Sofia soou ao seu lado, tão baixa que apenas ele podia ouvir. Ela tem 3 anos e meio e ela é minha sobrinha. Gabriel completou, sua voz embargada. Filha de Pedro. Sofia assentiu, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Ele queria te contar pessoalmente, mas... Por isso ele vinha tanto aqui. As peças começavam a se encaixar. Por isso ele... Pedro descobriu sobre a gravidez quando eu já estava no 6º mês. Sofia explicou rapidamente, aproveitando que as crianças estavam distraídas com a distribuição de lanches. Ele queria assumir tudo, contar para a família, mas eu não permiti. Não queria ser vista como a interesseira que engravidou do filho caçula dos Mendes. Então ele manteve o segredo. Ele visitava sempre que podia, ajudava financeiramente através do recanto, passava todo o tempo livre com Marina. Sofia enxugou as lágrimas. Quando soube do acidente, foi como perder tudo de novo. Mas ele havia deixado instruções, cartas, um plano, para que você descobrisse tudo no momento certo. Gabriel olhou novamente para Marina, que agora brincava com outras crianças, alheia ao drama que se desenrolava. Seus cachos escuros, seu sorriso doce, o jeito como franzia a testa em concentração, tudo nela gritava: Pedro. Por que esperar? 3 anos. Ele queria que você estivesse pronto. Sofia tocou seu rosto gentilmente, virando-o para encará-la. Queria que você aprendesse a ver com o coração antes de conhecer Marina, para que pudesse ser o tio que ela merece. Não apenas por obrigação, mas por amor. Naquele momento, olhando nos olhos de Sofia, Gabriel entendeu tudo. O amor que Pedro sentia por ela não era romântico. Era o amor por alguém que se torna família por escolha, não por sangue. E Marina? Marina era o legado de seu irmão, a prova viva de que amor verdadeiro transcende convenções sociais e expectativas familiares. Ela sabe, sobre Pedro, sabe que o pai dela era um anjo que precisou ir para o céu. Sofia sorriu tristemente. E agora ela tem você. As implicações daquela revelação eram enormes. A família Mendes, a imprensa, os negócios, tudo seria afetado. Mas olhando para sua sobrinha, para seu sorriso inocente que tanto lembrava,
Gabriel soube que nada disso importava. Tiago se aproximou, colocando uma mão no ombro de Sofia. Você está bem? Ela assentiu, e Gabriel notou como ela se apoiava sutilmente nele. Havia carinho ali, companheirismo, a promessa de amor maduro construído sobre compreensão mútua. E, surpreendentemente, ele se viu feliz por ela. Marina, Gabriel chamou suavemente, ajoelhando-se para ficar na altura da menina. Quer ouvir uma história sobre seu pai? O sorriso que iluminou o rosto dela foi como ver Pedro mais uma vez, vivo no brilho daqueles olhos inocentes. E pela primeira vez, em 3 anos, Gabriel sentiu que seu irmão não estava realmente morto. Ele vivia ali, no recanto das flores, no amor de Sofia, no sorriso de Marina, e agora, finalmente, em seu próprio coração que voltava a aprender a linguagem dos sentimentos. Os dias que se seguiram à revelação transformaram completamente a perspectiva de Gabriel sobre tudo o que considerava importante na vida. O tempo no recanto das flores agora se dividia entre conhecer melhor Marina e mergulhar mais fundo na história que seu irmão havia deixado para trás. Cada momento com sua sobrinha era uma descoberta, desde o jeito como ela franzia o nariz ao rir, igualzinho a Pedro, até sua paixão precoce por música, um traço inegável dos Mendes. Numa tarde particularmente significativa, enquanto ajudava Marina a construir um castelo de blocos coloridos, Gabriel encontrou coragem para fazer a pergunta que o consumia há dias. Sofia, ele chamou, observando-a organizar alguns desenhos das crianças na parede próxima. Por que Pedro escolheu esperar tanto tempo? Por que não me contou sobre Marina antes? Ela abandonou sua tarefa e se aproximou, sentando-se no tapete emborrachado, junto deles. Marina imediatamente escalou para seu colo, um gesto tão natural que fez o coração de Gabriel apertar. Seu irmão tinha uma teoria, Sofia começou, acariciando os cachos da menina. Ele dizia que algumas verdades precisam de tempo para serem compreendidas, que você precisava primeiro se reconectar com quem era antes de todas as pressões, antes das expectativas. Antes de me tornar exatamente o que meu pai queria. Gabriel completou, amargo. Não, Sofia o corrigiu gentilmente. Antes de você se esquecer de quem realmente é. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som de Marina brincando com seus blocos, alheia à intensidade da conversa dos adultos. Encontrei mais cartas, Gabriel confessou. No quarto dele, embaixo da tábua, solta perto da janela. Sofia não pareceu surpresa. Ele me disse que havia deixado mais, para quando você estivesse pronto. Eram cartas para Marina, uma para cada aniversário dela até os 18 anos. Sua voz falhou. Ele sabia que não estaria aqui. Pedro tinha um pressentimento. Sofia abraçou Marina mais forte. Nas últimas semanas antes do acidente, ele estava diferente. Mais urgente em organizar tudo, em garantir que Marina estaria protegida. Foi quando ele começou a elaborar todo esse plano. Gabriel se levantou abruptamente, caminhando até a janela. A tarde começava a cair sobre o recanto, pintando o céu, em tons de rosa e ouro. De algum lugar do jardim vinha o som de crianças rindo. Ele me conhecia melhor do que eu mesmo, disse finalmente. Sabia que eu precisaria ver este lugar, conhecer estas crianças, conhecer você, para entender. Entender. O quê? Que existem diferentes tipos de riqueza. Ele se virou para encará-la. Que sucesso não se mede apenas em números, que família vai além do sangue. Sofia sorriu, aquele sorriso que nos últimos dias havia se tornado simultaneamente um conforto e uma tortura para Gabriel. Pedro, sempre disse que você tinha uma alma de artista presa em uma armadura de executivo. E você? Ele perguntou, sua voz mais suave. O que você vê quando olha para mim? O momento foi interrompido por Tiago, que entrou na sala carregando uma pilha de prontuários. Ele parou ao sentir a tensão no ar, seu olhar alternando entre Sofia e Gabriel. Desculpem, eu só vim pegar Marina para a sessão de fisioterapia. Sofia se levantou rapidamente, ajudando Marina a fazer o mesmo. Claro, já está na hora. Vamos, princesa.
A menina correu para abraçar Gabriel antes de ir, um gesto que ainda o pegava de surpresa toda vez. Tio Gabi, depois você toca piano para... Mim? Claro que sim, pequena. Ele se ajoelhou para retribuir o abraço, respirando o perfume de shampoo infantil de seus cabelos. Quando ficou sozinho na sala, Gabriel completou a leitura da última carta de Pedro que havia encontrado. Mano, se está lendo esta carta, significa que já conheceu Marina, e espero que tenha começado a entender por que escolhi fazer as coisas dessa forma. Nossa família sempre viveu de aparências, de expectativas, de papéis que precisávamos desempenhar. Eu encontrei minha libertação aqui no recanto, no sorriso das crianças, no amor incondicional de Sofia, na pureza de Marina. Mas você, Gabriel, você sempre foi o mais forte de nós dois, mesmo que não acredite nisso. Forte demais, talvez. Tão forte que construiu muros ao seu redor, que sufocou seus sonhos em nome do dever. Agora é hora de derrubar esses muros. Marina não precisa apenas de seu nome ou de seu suporte financeiro. Ela precisa do seu coração, da sua música, da sua capacidade de amar que você enterrou há tanto tempo. Sofia tem sido mais que uma mãe maravilhosa. Ela tem sido a guardiã de uma verdade que poderia mudar tudo em nossa família. Há mais uma coisa que você precisa saber. A carta terminava abruptamente ali, como se Pedro tivesse sido interrompido antes de completar seu pensamento final. Ou talvez, conhecendo seu irmão como agora começava a conhecer, fosse mais uma peça do elaborado quebra-cabeça que ele havia deixado para trás. Do lado de fora da sala, Gabriel podia ouvir a voz de Sofia conversando com outras crianças, sua risada musical se misturando aos sons do final de tarde no recanto. Em algum lugar dentro dele, uma música há muito silenciada começava a tocar novamente. Uma melodia de redenção, de recomeço, de possibilidades que nunca havia permitido si mesmo sonhar. Sentando-se ao piano, seus dedos encontraram as teclas como velhos amigos, reencontrando-se após uma longa separação. A música que fluiu não era mais a dos compositores clássicos que havia estudado na juventude. Era sua própria música, nascida da dor, do amor redescoberto, da promessa de um futuro que começava a tomar forma em seu coração. O outono paulistano trouxe consigo uma série de mudanças que ninguém poderia ter previsto. O Recanto das Flores, antes uma instituição que lutava para manter suas portas abertas, agora florescia sob o apoio integral do Grupo Mendes. Gabriel não apenas cumpriu a cláusula do testamento de Pedro, ele multiplicou o valor do investimento, transformando o centro de acolhimento em um modelo de excelência em cuidados especiais. Numa manhã particularmente significativa, Gabriel encontrou Sofia em seu novo escritório no Recanto. Ela estava debruçada sobre plantas e projetos, seus cabelos presos displicentemente com um lápis, manchas de tinta colorida em suas mãos, denunciando que acabara de sair de uma sessão de arteterapia com as crianças. Não consigo acreditar que em 2 semanas inauguramos a nova ala de musicoterapia. Ela comentou sem levantar os olhos, reconhecendo sua presença pelo perfume familiar. Pedro teria adorado ver isso. Ele está vendo, Gabriel respondeu, depositando um café sobre sua mesa. Café com um toque de canela, do jeito que ela gostava. Tinha aprendido seus pequenos hábitos nos últimos meses, mesmo tentando manter a distância apropriada. Vi, tenho certeza que está rindo de como conseguiu nos manipular, mesmo depois de partir. Sofia finalmente ergueu o olhar, um sorriso cansado, mas genuíno em seus lábios. Manipular é uma palavra forte. Ele apenas nos guiou até onde precisávamos. Estar. Como estão os preparativos para o casamento? A pergunta pairou no ar por um momento. Sofia inconscientemente tocou o anel de noivado em seu dedo. Um presente de Tiago, dado durante um piquenique com as crianças do Recanto, exatamente do jeito simples e significativo que combinava com eles. Está tudo pronto. Será algo pequeno, íntimo, apenas família e amigos próximos. E Marina será a da minha. Sim, Sofia sorriu ao pensar na filha. Ela está mais animada com o vestido do que eu com o meu. Gabriel se permitiu um momento para observá-la.
Sofia parecia simultaneamente a mesma e completamente diferente da mulher que conhecera meses atrás. Havia uma serenidade nova em seus olhos, uma certeza em seus movimentos que falava de alguém que finalmente encontrara seu lugar no mundo. Recebi mais uma carta de Pedro esta manhã, ele comentou, sentando-se na cadeira em frente à mesa dela. Estava escondida dentro do piano da mansão. Aparentemente, ele as espalhou por todos os lugares significativos de nossas vidas. E o que dizia? Gabriel retirou o envelope do bolso interno do paletó. O papel já estava levemente amarelado, mas a caligrafia de Pedro permanecia clara e forte. Querido irmão, se está lendo esta carta, significa que finalmente encontrou seu caminho de volta à música e, consequentemente, de volta a si mesmo. Você deve estar se perguntando por que criei todo este elaborado plano. Por que não simplesmente contei sobre Marina, sobre o recanto, sobre tudo? A resposta é simples. Porque algumas verdades precisam ser vividas para serem compreendidas. Você precisava redescobrir sua própria humanidade antes de poder aceitar a minha. Precisava aprender a amar incondicionalmente antes de poder entender as escolhas que fiz. Sofia deve estar prestes a se casar com Tiago agora. Sim, eu sabia que isso aconteceria. Conheci Tiago brevemente. Vi como ele a olhava, como ela começava a se permitir sorrir novamente perto dele. E você, meu irmão, provavelmente está lutando com sentimentos que nunca esperou ter. Mas aqui está a verdade final que preciso que entenda. O amor nem sempre é sobre possuir. Às vezes é sobre deixar ir. Às vezes é sobre transformar, o que poderia ter sido em algo ainda mais bonito, como você fez com o recanto, como está fazendo com Marina, como precisará fazer com seus sentimentos por Sofia. Você sempre foi o mais forte de nós dois, Gabriel. Forte demais, talvez, carregando responsabilidades que não precisava carregar sozinho. Agora é hora de usar essa força não para construir muros, mas para construir pontes. Não para proteger seu coração, mas para permitir que ele voe livre. Marina é meu maior legado, mas você, meu irmão, é minha maior esperança. Através de você, minha música continuará tocando. Através de você, o amor que descobri no recanto continuará transformando vidas. E Sofia, ela é o anjo que nos ensinou a todos o verdadeiro significado de família. Permita-se ser transformado por ela, mas não tente mantê-la em uma gaiola, mesmo que seja de ouro. Seu destino é ser luz para muitos, não apenas para um. Com amor eterno. Pedro. Sofia enxugou discretamente uma lágrima que escapara. Seu irmão sempre soube, não é? Sobre tudo, sobre todos nós. Ele enxergava através das almas. Gabriel dobrou cuidadosamente a carta. Como Marina faz agora. Como se invocada pela menção de seu nome, Marina irrompeu pelo escritório, seus cachos escuros balançando com a energia de seus 5 anos recém-completados. Mamãe, tio Gabi, vovó Beatriz chegou com os vestidos. Beatriz Mendes surgiu logo atrás da neta, carregando várias sacolas de boutiques famosas. A transformação na matriarca dos Mendes nos últimos meses era notável. Onde antes havia apenas tristeza e resignação, agora havia luz e propósito. Marina havia devolvido não apenas a alegria à família, mas também sua humanidade há muito esquecida. Sofia, querida, precisamos fazer a última prova. Beatriz anunciou, já perfeitamente à vontade no papel de sogra coruja que havia assumido com Tiago. O casamento está chegando e tudo precisa estar perfeito. Gabriel observou as 3 gerações de mulheres que haviam transformado sua vida. Sua mãe, renascida através do amor de uma neta inesperada. Sofia, o anjo que Pedro deixara para guiá-los de volta à luz. E Marina, a personificação de todo o amor e esperança que seu irmão representava. Tio Gabi vai tocar piano no seu casamento, mamãe? Marina perguntou, escalando o colo de Sofia. Se ele quiser. Sofia respondeu, seus olhos encontrando os de Gabriel com aquela mistura única de carinho e melancolia que sempre estaria presente entre eles.
Vou tocar, ele confirmou, levantando-se. Vou tocar a música que Pedro compôs para você, Sofia. Aquela que encontramos nas partituras dele. A música do amor maior. Marina completou com a sabedoria inocente das crianças. Foi assim que papai chamou quando mostrou para mim no vídeo. Gabriel sentiu seu coração apertar. Mesmo agora, Pedro continuava surpreendendo-os com pequenos tesouros escondidos. Vídeos, cartas, músicas que contavam a história de um amor que transcendia rótulos e convenções. Preciso ir. Ele anunciou beijando o topo da cabeça de Marina. Tenho uma reunião com a equipe de expansão do recanto. Vamos abrir mais 3 unidades no próximo ano. Antes de sair, porém, permitiu-se um último olhar para Sofia. Ela sorria aquele sorriso que havia capturado seu coração meses atrás. Mas agora não doía mais. Ao contrário, enchia-o de uma paz que nunca imaginou possível. A paz de quem finalmente entende que alguns amores são maiores que a posse, maiores que o desejo, maiores que nós mesmos. O dia do casamento amanheceu com aquela luz dourada, característica dos outonos paulistanos. O Recanto das Flores havia sido transformado em um cenário de conto de fadas, com flores brancas e azuis decorando o jardim onde a cerimônia aconteceria. A escolha do local não surpreendeu ninguém. Era ali que a história de todos eles havia começado. Era ali que deveria continuar. Gabriel ajustava a gravata em frente ao espelho do antigo quarto de Pedro, agora transformado em um pequeno memorial com fotos, partituras e lembranças do irmão. Marina, já vestida como uma princesa em seu vestido de daminha, balançava as perninhas, sentada na cama. Tio Gabi, ela chamou, sua voz carregando aquela seriedade peculiar que às vezes demonstrava. Papai ficaria feliz hoje? Ele se virou para encará-la, sempre impressionado com como ela conseguia fazer as perguntas mais profundas nos momentos mais inesperados. Sim, pequena. Seu pai estaria muito feliz. Porque a mamãe encontrou amor de novo. Por isso, Gabriel se sentou ao lado dela. E porque todos nós encontramos algo que ele sempre soube que precisávamos encontrar. O quê? Nossa verdadeira família. Ele sorriu, ajeitando um cacho rebelde que escapava da tiara dela. Às vezes ela é diferente do que imaginamos, mas não menos especial por isso. Um suave bater na porta interrompeu o momento. Era Beatriz, elegante em um conjunto azul marinho, seus olhos já marejados antes mesmo da cerimônia começar. Gabriel, querido, Sofia está perguntando por você. Ela está no antigo escritório da doutora Helena. Ele encontrou a noiva sentada, ao piano, suas mãos deslizando suavemente pelas teclas sem realmente tocá-las. O vestido de noiva era simples e elegante, como ela própria, renda delicada sobre seda, sem excessos ou ostentação. Seus cabelos estavam presos em um coque, baixo, decorado com pequenas flores brancas, que lembravam as que Marina costumava colher no jardim. Está linda, ele disse simplesmente parando-a à porta. Sofia sorriu, aquele sorriso que agora carregava 1000 significados diferentes. Obrigada por tudo, Gabriel. Por entender, por apoiar, por transformar o sonho de Pedro em realidade. Não, fiz nada além do que deveria ter feito há muito tempo. Ele se aproximou, sentando-se ao seu lado no banco do piano. Pedro sempre soube o que era melhor para todos nós, mesmo quando não sabíamos nós mesmos. Encontrei mais uma carta dele. Sofia retirou um envelope do bolso oculto do vestido. Esta era para ser entregue a você hoje. Gabriel pegou o envelope com mãos levemente trêmulas. A caligrafia de Pedro parecia ainda mais viva neste último registro. Meu querido irmão, se está lendo esta carta, é porque hoje Sofia se casa com Tiago. E conhecendo você como conheço, seu coração deve estar simultaneamente feliz e partido. Está tudo bem sentir assim. Na verdade, está mais do que bem. Está perfeito. Porque veja, meu irmão, o amor verdadeiro nem sempre se manifesta da forma que esperamos. Às vezes ele vem para nos ensinar a deixar ir, a celebrar a felicidade do outro, mesmo quando nosso próprio coração precisa aprender uma nova maneira de amar. Sofia é extraordinária.
Isso você já descobriu. E Tiago é o homem que ela precisa, assim como ela é a mulher que ele merece. Mas você, meu irmão, você é a ponte que conecta todos nós. É o guardião das histórias que precisam ser contadas, o protetor do legado que construímos no Recanto. Marina precisa do tio Gabriel muito mais do que precisaria de um padrasto. Ela precisa de alguém que mantenha viva a memória do pai que mal conheceu, que toque as músicas que eu não poderei mais tocar, que conte as histórias que não pude terminar de contar. E você precisa dela, e de Sofia, e de Tiago, e de todas as crianças do Recanto, para manter seu coração aberto, para lembrar que amor é multiplicação, não divisão, que família é muito mais do que sangue e sobrenomes. Então hoje, meu irmão, quando sentar ao piano para tocar a música que compus para Sofia, lembre-se, não é uma música de despedida, é uma música de recomeço, de transformação, de um amor que é grande demais para caber em definições convencionais. Você encontrará seu próprio amor um dia, quando estiver pronto, mas por ora, permita-se ser preenchido por este amor maior que nos une a todos, o amor que transcende a morte, que supera convenções, que constrói pontes onde antes havia muros. Com amor eterno, Pedro. Sofia esperou pacientemente enquanto ele absorvia as palavras do irmão, suas próprias lágrimas silenciosas marcando o vestido branco. Ele sempre soube, não é? Gabriel finalmente falou, sua voz rouca de emoção. Sobre como eu me sentiria, sobre tudo. Pedro via através das almas. Sofia tocou seu rosto gentilmente. Como você está aprendendo a ver agora? Um burburinho do lado de fora indicava que os convidados começavam a chegar. Logo ela caminharia até Tiago, diria seus votos, começaria um novo capítulo de sua história. E Gabriel estaria lá, ao piano, tocando a música que seu irmão compusera. Não mais como um homem apaixonado, mas como alguém que finalmente entendera o verdadeiro significado do amor. Está na hora. Ele se levantou, oferecendo a mão para ajudá-la. Tiago deve estar ansioso. Gabriel, ela chamou quando ele já estava na porta. Obrigada por me deixar ir. Ele sorriu, um sorriso que carregava toda a paz que Pedro sempre desejara que ele encontrasse. Obrigado por me ensinar. Como? No jardim as flores dançavam com a brisa suave do outono. Marina esperava ansiosa com sua cestinha de pétalas. Lucas, em sua cadeira de rodas decorada com fitas azuis, segurava as alianças, e todas as crianças do Recanto ocupavam lugares especiais na primeira fileira. Quando Gabriel se sentou ao piano, e as primeiras notas da composição de Pedro preencheram o ar, não havia mais tristeza em seu coração. Havia apenas gratidão, por seu irmão que, mesmo partido, encontrara uma forma de salvá-los a todos. Por Sofia, que lhe ensinara a amar de uma forma mais pura e verdadeira. Por Marina, que trazia Pedro de volta em cada sorriso. E por si mesmo, que finalmente aprendera que algumas histórias de amor são maiores que o amor romântico que as originou. A música fluía de seus dedos como uma prece, uma celebração, uma promessa. E em algum lugar Pedro sorria, sabendo que seu último e maior presente para todos eles havia sido não apenas o amor, mas a capacidade de transformá-lo em algo ainda mais precioso, em família, em propósito, em redenção. 5 anos se passaram desde aquele outono dourado, que mudou para sempre as vidas de todos no Recanto das Flores. O tempo, esse artista incansável, havia pintado novas cores sobre a tela de suas existências, transformando dor em propósito, ausência em presença, fins em recomeços. Gabriel observava a movimentação no jardim através da janela de seu escritório no Recanto. Agora uma rede de centros de acolhimento que se espalhava por todo o Brasil. Marina, aos 10 anos, tocava piano para um grupo de crianças mais novas, seus dedos deslizando sobre as teclas com a mesma graça que herdara do pai. Ao seu lado, Sofia, grávida de seu segundo filho com Tiago, conduzia o coral infantil com aquele mesmo sorriso luminoso que havia capturado tantos corações ao longo dos anos. Senhor Mendes, a voz de sua assistente soou pelo interfone. A doutora Laura está aqui para a reunião. Um sorriso involuntário surgiu em seus lábios. Laura havia chegado ao Recanto há 2 anos,
trazendo consigo uma revolução nos métodos de musicoterapia. Neurologista respeitada, havia abandonado uma carreira promissora em Londres para se dedicar ao trabalho com crianças especiais. Seus olhos cor-de-mel carregavam a mesma paixão pelo trabalho que Gabriel reconhecia em si mesmo. E aos poucos, sem que nenhum dos dois percebesse, algo mais começou a florescer entre eles. Pode mandar entrar, Helena. Laura entrou com sua energia característica, uma pasta debaixo do braço e aquele perfume suave de flores do campo que sempre a acompanhava. Precisamos conversar sobre o novo projeto de expansão. Tenho algumas ideias que acho que você vai gostar. Mas antes que pudesse continuar, foram interrompidos por uma pequena figura que irrompeu pela porta. Marina, com seus cachos escuros voando e um sorriso idêntico ao de Pedro, carregava uma pasta de partituras. Tio Gabi, tia Laura, achei mais uma carta do papai. Gabriel e Laura trocaram um olhar cúmplice. As cartas de Pedro haviam se tornado uma espécie de tesouro familiar, aparecendo nos momentos mais inesperados e significativos ao longo dos anos. Onde estava dessa vez, princesa? Laura perguntou, já perfeitamente integrada à dinâmica especial daquela família. Dentro do novo piano que chegou para a ala infantil, Marina respondeu, entregando o envelope a Gabriel. Tem o nome da tia Laura nele. Gabriel sentiu seu coração acelerar. Mesmo depois de tanto tempo, Pedro continuava surpreendendo-os com sua capacidade de antever o futuro, de preparar o terreno para histórias que ainda estavam por vir. Com mãos levemente trêmulas, abriu o envelope. Querido irmão, se esta carta encontrou seu caminho até vocês, significa que Laura já entrou em suas vidas. Sim, eu a conheci, brevemente, em uma conferência de neurologia em Londres, um ano antes do acidente. Conversamos sobre música, sobre cura, sobre o poder transformador do amor. Ela me contou sobre seu sonho de usar a música para curar não apenas corpos, mas almas, e eu soube, naquele momento, que um dia seus caminhos se cruzariam. Porque, veja, meu irmão, o universo tem uma maneira peculiar de juntar almas que foram feitas para se encontrar. Laura tem a mesma luz que você sempre procurou, não aquela que ofusca ou que exige, mas aquela que aquece e que permite crescer. Ela entende, como poucos entendem, que amor é também música, é também cura, é também transformação. Então permita-se, meu irmão, permita-se amar novamente, desta vez sem medo, sem culpa, sem sombras do passado. Laura não veio para substituir o que você sentiu por Sofia, veio para mostrar que o coração tem uma capacidade infinita de se reinventar, de encontrar novas melodias para dançar. E para você, Laura, porque sei que está lendo isto junto com meu irmão, obrigado por ter guardado aquela promessa que me fez em Londres. Obrigado por ter seguido seu coração até o recanto, por ter trazido sua luz para nossa família, por ter ajudado a completar este quebra-cabeça que comecei a montar há tantos anos. Cuide dele. Não porque ele precise. Gabriel é mais forte do que jamais soube, mas porque às vezes até os mais fortes precisam de alguém que os lembre de sua própria força. Com amor, Pedro. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelo som distante do coral infantil no jardim. Laura tinha lágrimas nos olhos, sua mão encontrando naturalmente a de Gabriel. Você nunca me contou sobre esse encontro com Pedro. Gabriel finalmente falou. Porque até hoje não tinha certeza se havia sido real. Laura respondeu suavemente. Foi tão breve, tão intenso. Ele me fez prometer que um dia, quando estivesse pronta, procuraria um lugar chamado Recanto das Flores. Disse que lá eu encontraria não apenas meu propósito profissional, mas também o outro pedaço da música que eu estava destinada a compor. Marina, que havia permanecido surpreendentemente quieta, soltou uma risadinha. Igual a música que vocês estão compondo juntos para meu recital. Gabriel puxou a sobrinha para um abraço, seus olhos encontrando os de Laura por cima dos cachos escuros, tão parecidos com os de Pedro. Sim, princesa. Exatamente como essa música. Lá fora, o coral começava a ensaiar uma nova canção. A voz de Sofia se elevava sobre as outras, guiando as crianças através da melodia. Tiago, chegando para mais um dia de trabalho,
parou para beijar a esposa e acariciar sua barriga crescente. E no escritório, Gabriel, Laura e Marina, 3 pessoas unidas pelo amor e pela música de alguém que havia partido, começavam mais um capítulo de sua história. Pedro estava certo, como sempre estivera. O amor, quando verdadeiro, não conhece limites ou definições. Ele se multiplica, se transforma, encontra novos caminhos para florescer. E ali, no recanto das flores, entre partituras antigas e sorrisos novos, entre memórias do passado e promessas de futuro, a música continuava tocando, uma sinfonia de redenção, de recomeço, de um amor grande demais para caber em palavras. Mas talvez, apenas talvez, coubesse perfeitamente nas notas que agora Gabriel e Laura compunham juntos, nas risadas de Marina, nos sorrisos de Sofia, na presença constante de Pedro em cada pequeno milagre que acontecia diariamente naquele lugar mágico onde histórias de amor nunca terminavam, apenas se transformavam em novas e mais belas melodias.